Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu quero nesse momento chamar sua atenção para nós lermos no livro de Lucas, o capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24, que diz assim: Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos naquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos a respeito do filho pródigo. E não só do filho pródigo, como também do irmão do filho pródigo e também da atitude do pai do filho pródigo. Eu poderia colocar vários temas para essa reflexão, mas eu queria escolher um tema que diz o seguinte: uma história e 3 visões distintas. Uma história e 3 visões distintas. O texto bíblico é claro ao narrar esse texto que o filho pródigo foi ao encontro do seu pai e pediu a metade da sua herança, ou aquilo que lhe pertencia, mesmo o pai ainda estando com vida. E diz a Bíblia que, sem questionar, sem pelo menos falar ao seu filho: não vá, o que é que está havendo, o que foi que houve, o pai simplesmente lhe deu aquilo que lhe pertencia e o filho foi embora. E diz o texto que ele foi viver em uma terra distante. E lá ele dissipou tudo que ele tinha, ou seja, gastou tudo e não chegou ao ponto de não ter mais nada para gastar. Foi quando ele chegou a um dos cidadãos daquela época e perguntou se tinha alguma espécie de emprego, pois ele já não tinha mais nada, já havia gastado tudo de forma equivocada, irresponsável. E o cidadão falou que a única coisa que havia para ele era apacentar porcos. E o texto bíblico vai mais além ao dizer que ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. Isso é para que nós venhamos ter noção da situação real que aquele jovem passou devido a uma decisão equivocada que ele tomou em sua vida. E ele desejava comer aquilo que os porcos comiam, pois a fome era muito grande e ele já não tinha mais nada. E diz a Bíblia que
Em um determinado momento, aquele jovem caiu em si e disse: tantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui com fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E diz a Bíblia que aquele jovem levantou-se e preparou todo um sermão para falar com seu pai e foi embora para a sua casa. Voltou para a sua casa e o texto vai dizer que o seu pai, ao avistá-lo de longe, foi ao seu encontro. E antes que o filho colocasse em prática todo aquele sermão que havia preparado, o pai lhe surpreendeu fazendo uma festa, enquanto o outro filho, que era mais pródigo do que o que foi embora, ficou criticando: tanto tempo estou aqui com o pai e meu pai nunca fez uma festa para mim. Pois se nós formos olhar a realidade dos fatos, chegamos à conclusão de que aquele filho era mais pródigo do que aquele que foi embora. Temos o retrato de um filho ingrato, mas o que está bem em questão aqui e que irá ganhar mais destaque é não só o retorno do filho, como a surpresa que o pai fez ao acolher aquele filho de volta em seu lar. Então esse texto ele nos ensina 3 coisas fundamentais que nós devemos aplicar em nossas vidas. A primeira coisa que esse texto ensina é que em determinados momentos da nossa vida é possível a gente voltar atrás e reconstruir aquilo que um dia perdemos. Pois o texto bíblico vai dizer que aquele jovem, quando foi embora, ele voltou atrás em um determinado momento da sua vida. Ele voltou atrás para reconstruir tudo aquilo que havia perdido. Pois sabemos muito bem que aquele jovem tomou uma decisão equivocada. Sabemos que ele tomou uma decisão errada de ter ido embora. E o seu pai também não lhe questionou nada. E a gente pode até imaginar, mas por que o pai não questionou nada? Simplesmente dividiu e deu a ele e ele foi embora. É porque existem coisas que nós só aprendemos depois que apanhamos. E aquele pai sabia disso. Existem coisas que, por mais que as pessoas nos falem que está errado, por mais que a nossa mãe ou o nosso pai diga isso está errado, mas nós só tomamos um rumo na vida quando fazemos e apanhamos. E aquele pai sabia disso. Por isso que aquele pai não questionou a partida daquele filho, pois aquele filho precisava aprender com o tempo, e ele aprendeu. O tempo foi o professor de sua vida. Ah, como seria bom se os nossos filhos aprendêssemos com os nossos conselhos, pois existem determinados momentos que os nossos filhos não estão nem aí para aquilo que nós falamos para ele. Nós falamos que aquilo é errado e ele faz. Nós falamos não faça e ele faz. Não vá por aí e ele vai. E daí então nós sofremos 2 vezes. Sofremos porque um dia nós éramos do mesmo jeito e quebramos a cara, e que agora também nós sofremos porque o nosso filho também está quebrando a cara. Então nós sofremos 2 vezes. Como seria bom se os nossos filhos fossem obedientes a ponto de pôr em prática todos os conselhos que nós passamos para ele. Pois esse filho não pôs em prática nada daquilo que ele havia aprendido dentro da sua casa. E o seu pai também não questionou a sua partida, porque ele iria aprender com o tempo. Mas aquele filho, aquele homem, em um determinado momento da sua vida, ele reconheceu o seu erro e voltou atrás. Graças a Deus que ele teve tempo para voltar atrás. Mas nós devemos ter muito cuidado, porque existem decisões que nós tomamos em nossas vidas,
que são únicas e que não temos tempo de voltar atrás e reconstruir tudo de novo. Então devemos ter muito cuidado quanto a isso. Aquele jovem teve como voltar atrás, mas isso não quer dizer que nós iremos ter tempo de voltar atrás em todas as decisões que nós iremos tomar. Então devemos ter cuidados quanto a isso. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você nesse texto é a visão de compaixão daquele pai. Pois aquele pai amou seu filho de tal forma que quando o seu filho estava preparando o sermão para lhe contar, ele foi surpreendido devido ao amor daquele pai. Aquele pai lhe amou de tal forma que não lhe repreendeu, não lhe deu nenhum sermão, não lhe colocou de castigo. Aquele pai poderia ter colocado aquele filho de castigo. Olha, você errou e o seu erro foi gravíssimo. E por isso você vai ficar de castigo, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer isso, aquilo, tal, tal. Mas o pai não fez isso. Pois o pai sabia que ao retornar para o seu lar, aquele filho voltaria um outro homem, uma nova pessoa. Pois aquele filho já havia aprendido com o mundo. Era o que ele precisava. Ele precisava aprender com o mundo. E o pai sabia disso. O pai sabia que ele havia aprendido com o mundo. Por isso que seu pai não lhe repreendeu. Por isso que seu pai, ao invés de lhe pôr de castigo, fez uma festa. Vamos se alegrar porque o meu filho estava perdido e foi achado. Pois foi isso que o pai fez. O amor daquele pai é surpreendente. E esse pai representa o próprio Deus. E esse filho somos nós. Quantas e quantas vezes nós temos tomado decisões erradas em nossas vidas e Deus sempre está de braços abertos para nos perdoar? Quantas e quantas vezes nós lemos a palavra de Deus e em nosso consciente sempre queremos tomar uma decisão que não seja conforme essa palavra, a gente sente em nossa mente que aquela decisão é equivocada e mesmo assim nós decidimos errado, seguimos pelo caminho do erro, mas Deus, pela sua graça, está sempre pronto para nos perdoar. Pois é, essa história do filho pródigo, esse filho pródigo representa eu e você, e esse pai representa Deus. Mas eu também quero falar em poucas palavras a respeito do terceiro personagem, o irmão do filho pródigo. Então, número 3, a crítica é maior quando vem da nossa casa, principalmente daquelas pessoas sobre o qual nós não esperamos, pois foi o que aconteceu com aquele filho. Imagine a dor daquele filho ao ouvir a ingratidão do seu irmão, que era mais pródigo ainda do que ele que foi embora. Ele não tomou o exemplo do seu pai. Enquanto o seu pai estava se alegrando com o retorno do filho que estava perdido, o seu irmão mais novo estava questionando. Meu pai nunca fez nada por mim. Meu pai é isso, meu pai é aquilo. E este aí foi embora, gastou tudo de forma errada, de forma equivocada. Não deu a mínima para mim, não deu a mínima para o meu pai. E agora ele retorna e o pai o recebe com festa. Pois aquele filho que era mais pródigo do que o que foi embora, não reconhecia e não entendia nada a respeito do amor e do coração de um pai amoroso. Enquanto aquele pai recebeu seu filho com festa, com alegria, aquele filho que estava em casa ficou triste e passou a criticá-lo. E como dói, meu irmão em Cristo Jesus e querido ouvinte da palavra de Deus, quando muitas vezes nós somos criticados
por aquelas pessoas que muitas vezes nós não esperamos, por aquelas pessoas que muitas vezes nós falamos que são nossos amigos, apenas pela frente, mas por trás nos dá punhalada, como diz nós aqui no Nordeste. Pessoas que em nossa frente agem de uma forma, por trás agem de outra. Pessoas que em nossa frente é nosso irmão, é nosso amigo, mas por trás é totalmente o oposto. Se torna o nosso inimigo, falando das nossas atitudes, falando coisas que não convêm e até inventando coisas que não existem a nosso respeito. E como dói quando nós ficamos sabendo disso. Dói porque justamente vem de pessoas sobre o qual nós não esperamos que viesse. Você sempre espera algo ruim daquelas pessoas que não têm afinidade com você, daquelas pessoas que não gostam de você. Então é normal você esperar algo ruim delas. Mas você esperar ou você ouvir algo ruim de pessoas que fingem ser seu irmão ou seu amigo, isso dói muito. Mas é um retrato do mundo atual. É um retrato daquilo que nós temos visto no século XXI. Pois as pessoas têm agido dessa forma. Por isso que o tema dessa reflexão é uma história e 3 visões distintas. Porque esse texto que nós lemos narra uma história. Porém, dentro dessa história existem 3 visões distintas. A visão do filho que foi embora. Qual foi a visão do filho que foi embora? Quebrei a cara, me arrependi, eu errei. Essa foi a visão do filho que foi embora. A visão do pai. Qual foi a visão do pai? Ele voltou, graças a Deus. Ele estava perdido e foi achado. Regressou aos meus braços. Louvado seja Deus. E qual foi a visão do irmão, que era mais pródigo do que o que foi embora? Esse voltou de novo, fez besteira e o pai ainda o acolhe de volta. Deveria dar um chute na bunda e mandar ele embora, esse vagabundo. Enquanto eu aqui nunca recebi nada do meu pai. Uma visão de ingratidão, na verdade. Uma história e 3 visões distintas. Que Deus continue nos abençoando e abrindo a nossa mente para que nós venhamos tomar o exemplo desse filho que foi corajoso, arrependendo-se dos seus pecados, e também a visão do pai, a visão de compaixão e de amor desse pai, porque é disso que o mundo está precisando. O mundo precisa de arrependimento, o mundo precisa de compaixão e de amor e de respeito para com seu próximo. Que Deus nos abençoe e nos guarde durante este dia. Em nome de Jesus. Amém.